Ela é menos densa no estado sólido que no líquido, desafia a gravidade e congela mais rápido se está fervendo. Essas são algumas das mais de 70 anomalias da água e um conjunto de características que nenhum outro líquido do universo tem. Entenda porque os superpoderes da H2O são a chave para a vida na Terra nesse vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, é um prazer ter você aqui de novo para um vídeo diferente daquele que você está acostumado a ver aqui no nosso canal. Isso mesmo, hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas das 70 anomalias diferentes da água e por que ela é uma das coisas mais assustadoras do nosso cosmos. Em geral, estamos tão familiarizados com a água que não percebemos o quanto o comportamento das moléculas da H2O desafia nossa intuição. Os líquidos do nosso cotidiano, como suco, refrigerante, café, leite, são todos essencialmente água. Um tomate é 95% água. Um ser humano, no mínimo 60%. Se você é um saco de água com o cérebro e livre-arbítrio, cercado de água por todos os lados, é difícil pensar em si próprio como exceção e não como regra nesse caso. Mas a gente vai ver aqui que uma cena corriqueira do nosso cotidiano, como cubos de gelo que são translúcidos boiando no nosso suco, é uma coisa muito incomum no universo e encerra um dos grandes segredos do cosmos, que é a vida no nosso planeta, o que afinal torna a água tão especial. A explicação começa então em escala atômica. Uma molécula de H2O consiste em um átomo de oxigênio ladeado por dois pequenos átomos de hidrogênio. Todo átomo é rodeado por um certo número de partículas, os elétrons. E esses elétrons se organizam numa espécie de um pavê quântico, distribuindo-se em camadas que comportam quantidade fixa de elétrons. Na primeira camada cabem 2 elétrons, na segunda camada 8 elétrons, na terceira 18. Como o oxigênio tem 8 elétrons, ele coloca 2 na primeira camada e sobram 6 para a segunda camada, que precisa de 8. E agora, José, acabou a bolacha e não dá para fechar um pavê com algumas bolachas faltando na última camada. O átomo precisa encontrar mais 2 elétrons. A única saída então é negociar com outros átomos que também sofrem com essa escassez, como por exemplo o hidrogênio. O hidrogênio é um pavê de uma bolacha só, com apenas um elétron. Ele não preenche nem a primeira camada, que precisa de ao menos 2 bolachas. O oxigênio é uma boa alternativa a se unir a 2 hidrogênios. Cada um deles tem um elétron para oferecer. Da parte dos hidrogênios, tudo certo, eles também precisam de um elétron para cada um. O oxigênio dá os elétrons dele em troca dos elétrons do nitrogênio. E desse compartilhamento mútuo de elétrons, caso você se lembre das aulas de química, é chamado de ligação covalente. Nasce então a molécula de H2O. O H2O tem a forma de uma letra em V, com o oxigênio no vértice embaixo e os hidrogênios na ponta simetricamente colocados. O oxigênio fica com todos os elétrons negativos perto de si, o que torna a carga elétrica na base do V ligeiramente negativa. Já os hidrogênios nas extremidades ficam um pouco positivos. Isso torna o H2O, a água, uma molécula polar. Polos, como se fosse uma pilha. A polaridade é um motivo da água dissolver tantas coisas tão facilmente. A água é essencial para o nosso funcionamento, que dilui tudo em água. Sangue, xixi, suor. Tem, por exemplo, o sal de cozinha, feito de átomos de cloro e sódio. O sódio é positivo, então ele gosta da ponta negativa. Já o cloro, ele é negativo, então curte mais a ponta positiva. A água é democrática, mas ela também é promíscua. Os hidrogênios positivos de uma molécula de H2O passam um tempo se sentindo atraídos pelos negativos de outra H2O. As duas moléculas dão as mãos rapidamente, um tipo de ligação efêmera. Chamada ligação de hidrogênio. Depois eles se soltam. Em uma escala microscópica, um copo d'água é tipo um salão de baile caótico. As moléculas fazem e desfazem as ligações de hidrogênio entre si rapidamente, como se fossem parceiros de dança indecisos. Essa tapeçaria de ligações microscópicas confere à água uma tensão superficial que é incomum, que todos nós já vimos ao encher um copo até a boca e o líquido avança sempre 2 ou 3 milímetros acima da borda do recipiente, como se estivesse preso por uma película arredondada. Essa película é o que faz uma barrigada, portanto, permite que insetos caminhem na superfície de um lago. Também é ela que está por trás da formação de cutículas do orvalho redondinhas em pétalas de flores em todas as suas manhãs.
Essa mania de fazer ligações o tempo todo está por trás de diversos comportamentos anômalos da água, e é o que torna ela tão adequada para as nossas necessidades, as necessidades dos seres vivos. Por exemplo, uma árvore tão grande quanto uma sequoia, com 90 metros de altura, é capaz de bombear o líquido da raiz até a copa, graças à maneira como as moléculas de H2O fazem ligações de hidrogênio entre si e com as paredes dos vasos condutores da árvore, resistindo à gravidade e puxando umas outras para cima. Esse baile microscópico também gera anomalias térmicas. Um líquido qualquer esquenta quando você injeta energia nele. As moléculas ficam agitadas, até se soltarem em forma de vapor. Esquentar a água significa quebrar aquelas ligações de hidrogênio para cada H2O se sacudir mais livremente. Essas ligações insistem, sempre se refazem. Se não fossem elas, a água seria um gás em temperatura ambiente, e que de fato, qualquer molécula parecida com a água, em 20 graus Celsius é um gás. Dessa forma, a água demora muito para esquentar, e uma vez quente, demora muito para esfriar, porque absorveu muita energia. Só para vocês terem uma ideia, 1 grama de água para esquentar a 1 grau Celsius precisa de pelo menos 9 vezes mais energia do que para esquentar 1 grama de ferro a 1 grau Celsius. É por isso que uma panela de fogo no fogo queima sua mão muito antes da água dentro dela começar a ferver. Também é o motivo pelo qual o recheio da tortinha do McDonald's, que contém muito mais água do que massa, permanece traiçoeiramente quente um tempão depois de sair do óleo. Os físicos chamam essa propriedade de calor específico, e o da água é um dos mais altos do nosso cosmos. Graças a essa propriedade, os oceanos agem como esponjas de calor, que evitam variações bruscas de temperatura nos litorais. Pela manhã, mesmo que já faça uns 35 graus Celsius na faixa de areia, a água no mar permanece relativamente fria, e isso impede a praia de virar um Saara. No final da tarde, quando o mar finalmente aqueceu, o sol se põe e os papéis se invertem. A água passa a noite toda liberando um ligeiro calorzinho na atmosfera, o que evita que a sua praia vire uma friaca repentina. Conforme a água esfria, a energia contida no líquido se torna cada vez menor. Menos energia, menos agitação. E aí as moléculas se aproximam. Moléculas próximas tornam a substância mais densa. A água obedece essa regra somente até os 4 graus Celsius. Quando ele atinge essa temperatura crítica, sua densidade começa a diminuir ao invés de aumentar. E essa é uma anomalia em tanto. As moléculas se afastam porque elas estão tentando congelar encaixadas em um padrão geométrico hexagonal, como se fosse uma colmeia. Eu não consigo fazer um padrão hexagonal aqui com a minha mão, então eu vou pedir para o meu editor colocar uma imagem de um hexágono aqui. Olha que lindinho, exatamente assim que a água fica. Esse padrão hexagonal deixa buracos que não existem na água líquida, onde as moléculas são livres para se acomodar uma das outras da maneira mais compacta possível. E é por isso que o gelo flutua no copo e as garrafas estouram no freezer. Agradeço ao cosmos por essa bizarrice. Se o gelo fosse mais denso que a água, lagos, rios e o próprio oceano congelariam de baixo para cima. E com o leito congelado, a vida subaquática, que, lembrando, na boa parte da história da Terra foi a única vida que houve, seria aniquilada nas eras glaciais. O gelo hexagonal é o único que existe na natureza, mas há quase 20 diferentes configurações geométricas que os cristais de gelo podem assumir em condições exóticas de pressão e temperatura, que vão desde gelo cúbico, que é o que a gente conhece, até fractais maravilhosos. Essas condições podem ser obtidas artificialmente em laboratório, e algumas delas ocorrem naturalmente em outros planetas ou satélites. Se o gelo em si é um mistério multifacetado para todos nós, o congelamento da água não deixa por menos. Em 1963, um menino de 13 anos chamado Erasto Mpemba, que fazia picolés caseiros para vender no seu vilarejo na Tanzânia, na África, percebeu que a água se solidifica muito mais rápido quando é posta no freezer fervendo, e o fenômeno ficou conhecido como efeito Mpemba, em homenagem ao garoto. Os químicos ainda não têm certeza do porquê disso, mas acreditamos que em certas circunstâncias é muito mais fácil para as moléculas atingirem a configuração geométrica correspondente ao gelo partindo numa temperatura mais alta. Por que isso acontece? A professora de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia Barbosa, explica que quando você congela uma molécula, as moléculas precisam se ordenar rápido, e estar na temperatura mais baixa, em que elas se movem devagar, não quer dizer que elas tenham a mesma chance de cair no lugar certo. É como fazer uma corrida dentro de um labirinto. Uma pessoa que está mais perto da saída não tem a garantia de que vai chegar lá primeiro, porque ela pode tomar caminhos errados, que a afastam do objetivo. Por muito tempo, essa professora, Márcia Barbosa, só pensava em água quando sentia sede. Originalmente, seu objeto de estudo eram moléculas grandes, como proteínas e DNA, que têm milhares de átomos. Quando precisava simular o comportamento da água, a física costumava usar um modelo, e que, em suas palavras, é um modelo bem vagabundo. O problema é que o modelo vagabundo fazia jus à ofensa e não funcionava. As previsões que ela fazia para o comportamento
comportamento da água estavam errados, mas então decidiu fazer uma pausa para modelar uma água decente para os seus experimentos. A pausa já dura até então 20 anos. Um dos problemas que a cientista encarou é que a água se move mais rápido e não mais devagar quando está contido num espaço apertado. Esse comportamento é um oferecimento das ligações de hidrogênio. A molécula de H2O age como um passageiro de um ônibus que vai se apoiando no ombro de todo mundo a cavalcar um caminho e descer do coletivo. Que tal então experimentar a água passando por nanotubos, que são cilindros com espessura 80.000 vezes menor que um fio de cabelo? Nessa situação, as moléculas que estão em um grupo de 4 mudam de estratégia, passam a se organizar em uma fila, fazendo apenas 2 ligações, uma com o H2O que vai na frente e uma com o que vai atrás. Essa fila anda super rápido, como se fosse um corredor polonês no carnaval. Com todo mundo de mão dada, o fluxo da água em nanotubos é centenas de vezes, até milhares de vezes maior que o previsto pelas leis de hidrodinâmica. Essa pressa toda deu à cientista a ideia de aplicar os nanotubos na dessalinização da água do mar para consumo humano. O H2O passa e os sais vão ficando para trás. Essa nanotecnologia poderia reduzir as usinas de dessalinização a 1/10 do tamanho atual e salvar a pele de países que estão em regiões áridas que vão sofrer com o aquecimento global. Porque lembrando, apenas 2,4% da água do planeta é doce e 70% dela está em locais de difícil acesso, como as geleiras. Diversos países já enfrentam a escassez hídrica e a ONU estima que metade da população mundial sofrerá com a falta de água até 2050. Lembrando que o país é um desses que está sofrendo. A água é tão especial que permitiu a vida. E a vida tão acostumada à água não percebe o quão ela é especial. E agora buscamos na água uma solução para não ficar sem ela. Pessoal, é isso que eu posso falar sobre hoje da água. Você sabia de alguma dessas anomalias? Você tem alguma outra anomalia que você gostaria que fosse visto num vídeo? Fala aí pra gente o que você acha. Não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva porque a inscrição faz com que... A inscrição... Eu não sei o que eu falo da inscrição, cara. Porque a gente precisa dela. A gente precisa muito da sua inscrição. Então, por favor, se inscreve aí. Maravilhoso. Tchau, tchau.